Hoje quero ministrar uma palavra para nós. Vamos falar nessa noite sobre casamento. Casamento é uma viagem, amém? Esse título eu tirei de um livro do pastor Josué Gonçalves e peguei algumas direções desse livro dele. Se você deseja comprar, é um livro muito abençoado, que fala sobre casamento, que direciona sobre casamento, e até o título do livro é O Casamento é uma Viagem, e nessa noite eu quero falar sobre casamento. Sexta-feira a gente teve aqui na nossa igreja a formação do curso Dom Melmácio, Mulher Única, onde que a gente ministrou sobre isso, sobre casamento, sobre família, porque entendemos que família é um projeto de Deus, amém? Né? Sempre família, sempre teve dentro do coração de Deus, é o plano de Deus para essa terra, e a gente tem visto como o diabo tem atacado as famílias, tem atacado os lares, e nessa noite quero conversar com vocês. No decorrer da semana, eu estava trabalhando na academia, um rapaz veio conversar comigo, um rapaz que tinha recém se separado da esposa, com várias ideias, viagem. Ele veio conversar comigo, falando que estava arrependido, porque, não por ele ter se separado, mas ele falou para mim que ele estava arrependido pelo fato de ter um dia casado, de ter um dia se tornado pai. Tu já pensou disso? O cara ter essa audácia de falar isso, dizer que estava arrependido, porque um dia conheceu a ex-mulher dele, por ter se tornado pai. Ele falou para mim que se ele pudesse voltar ao tempo, ele ia permanecer solteiro. Um cara realmente que estava frustrado com o casamento. Por quê? Porque o diabo entrou ali. O diabo fez uma arruaça dentro daquela casa, trouxe essa divisão para essa família, e é algo que a gente precisa falar na igreja, a gente precisa ministrar, porque a igreja ela é constituída por família, por casamentos, por homens e mulheres do Senhor, que têm uma união com o Senhor, amém? Então é algo que a gente precisa trazer, gerar uma mentalidade em nosso coração, que casamento é um projeto que está no coração de Deus. E hoje a gente vê até jovens, até adolescentes não querendo casar, pelo fato de olharem o casamento dentro da sua casa e verem seu pai, a sua mãe, muitas vezes, né, numa briga, numa discussão, um verdadeiro inferno dentro de casa, e olhar para aquilo e dizer assim: pô, se é para viver dessa forma, eu não quero viver casamento. Eu falo por experiência própria, porque eu era assim, antes de me converter, eu não queria casar, eu queria viver solteiro, porque casamento para mim nunca foi algo que realmente era de Deus, porque a minha família, a minha mãe, né, com o meu pai, eu fui um fruto de uma traição, o pai não estava dentro de casa, então para mim era independente se casamento era bom ou não. Eu olhava pelos casamentos dos meus irmãos, eu via que também não era aquilo tudo, então eu pensava comigo: eu não vou casar, porque casar é bucha, mas não é. Depois que eu me converti, foi uma das coisas que Deus começou a gerar no meu coração, dizer assim: cara, tu precisa casar, tu precisa ter uma família, tu precisa a constituir, porque é meu projeto, amém? Então, Deus, desde a criação, a gente já vai ver que Ele criou o casamento, a família, como um representante do céu aqui nessa terra. Por quê? Porque onde há famílias fortes, existe uma sociedade forte. Aonde existe uma sociedade forte, ali uma nação é abençoada. Mas tudo se inicia pela casa, pela família, pelo marido, pela esposa. E aonde que o diabo tem batido tanto? Dentro dos casamentos, mexendo na estrutura do casamento. Vamos abrir comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Olha só, falando sobre essa ideia dessa viagem, a gente poderia ler esse texto dizendo: não é bom que o homem viaje só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Então, quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria ali, ele vê algo que não estava certo, que precisava de um ajuste. Ele notou que não era bom que o homem ficasse sozinho. Por quê?
Porque nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós precisamos se comunicar, nós precisamos se relacionar, nós nascemos para ter companhia. Então, Deus viu que aquele homem sozinho, viajando sozinho, não era bom. E aí o que ele faz? Ele então manda uma auxiliadora, uma que correspondesse junto com ele. Então, isso nós precisamos prestar muita atenção. Quem falou? Deus. A palavra de Deus está dizendo, Deus disse, não é bom. Então, se Deus está falando, o Criador que criou a criatura que somos nós, viu que não é bom que o homem esteja só. Então, isso nós precisamos atentar. E aí em Gênesis capítulo 2, versículo 23 ao 25, disse então o homem, olha só que quando foi criado a mulher, olha o que o homem disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. É muito interessante, porque quando eu leio esse texto e eu vejo essa fala do homem, parece que ele fala com tanta gratidão, né? Ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Parece que aquilo que faltava trouxe um complemento ao coração daquele homem. De ele dizer, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E aí Deus diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E eles se tornarão uma só carne. Deus está dizendo que eles se unirão e se tornarão uma só carne. Só que, infelizmente, hoje a gente vê nos casamentos que não é assim, que não é dessa forma, que não há essa unidade. Mas Deus deseja, qual é o desejo de Deus? Que o homem e a mulher se tornem uma só carne. E não está falando sobre questão sexual aqui, está falando todas as áreas do âmbito onde existe o casamento. Então, quantos casamentos que diante do altar, diante das pessoas, diante de um sacerdote, estão ali trocando votos, recebendo uma bênção sacerdotal, mas depois não estão mais juntos para abrir o álbum do casamento, que não estão mais ali para celebrar e contemplar o casamento. Eu quero te contar uma história. Certo casal, um dia estavam ali diante da celebração do casamento, diante do sacerdote, diante das pessoas que foram convidados para aquele casamento, e ali trocaram os seus votos, e ali celebraram aquele momento de dizer que até a morte nos separe. Passou algumas semanas, o fotógrafo que estava lá registrando as fotos do casamento, foi até a casa desse casal que foi casados ali, e bateu lá na frente da porta desse casal, e quem atende é a vizinha. A vizinha atende dizendo que eles não estavam mais ali. E aí o fotógrafo pergunta, eles não voltaram ainda da lua de mel? E a vizinha responde, olha, eles voltaram e já se separaram. Então, quantos casamentos não chegam nem a pegar o álbum de foto do casamento para celebrar uma grande festa, para celebrar aquilo que viveram junto? E sabe, eu estou transmitindo uma história que eu conheço, que eu já presenciei, e talvez você já presenciou também, desses tipos de casos que casaram numa semana, na outra já não estavam mais juntos, porque há uma ação do diabo em destruir casamentos. Parece ser loucura, não é verdade? Mas acontece. E por quê? Porque o diabo sabe aonde mexer. Então,
como nós lemos, Gênesis 2,18, então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie, que ele responda. Ou poderíamos dizer, né, não é bom que o homem viaje só nessa viagem, farei para ele alguém que auxilie e corresponde. Agora eu quero fazer você a pensar comigo, imagine uma viagem de um carro. Imagine você indo passear para um lugar dos teus sonhos. Imagine você, né, preparando o seu carro, arrumando a sua mala, para ir fazer a viagem que tanto você sonhou. Só que, será que seria legal tu viajando um mês sozinho? Imagina só você viajando para um lugar que você sempre sonhou, mas sozinho. Talvez o primeiro dia vai ser muito legal. Só que daí o segundo dia não vai ser tão, porque não tem ninguém para compartilhar. Talvez o terceiro dia vai ficar mais chato, porque a solidão e aquele silêncio dentro do carro começa a pairar, e aquilo vai perdendo a alegria de dentro dessa viagem. Sabe por quê? Porque Deus viu que não é bom que o homem seja só. Porque sozinho, até o melhor, querido, que você tem, pode te levar à loucura. Então, a gente às vezes acha que estar sozinho é maravilhoso, mas é muito melhor, Deus diz, estar junto, compartilhando, realizando sonhos, planos, viajando junto. Quem aqui já conversou com algum caminhoneiro? Muitos caminhoneiros amam a sua profissão, não é? Mas o que eles mais reclamam é o quê? A solidão, a saudade da sua esposa, a saudade do seu filho. Eles amam aquilo que eles fazem, às vezes até não largam, né? Gostam mas o que eles mais reclamam é a solidão, é de estar sozinho. Teve já momentos que a Dessa sempre às vezes marca com as irmãs dela, vai passear, vai fazer as compras, às vezes eu fico sozinho em casa, eu não sei o que eu faço dentro de casa. Eu fico perdido dentro da minha própria casa, é verdade? Nem que eu não sei fazer comida, mas não dá vontade de nem ir lá fazer comida só para mim comer. Cadê os homens? Quem já passou por isso? Será que sou eu? É verdade, a gente fica perdido. Quando vai para um retiro, a gente não sabe o que faz, a gente fica perdido e, sei lá. Como a minha mãe é viva, eu vou lá para ela então. Porque sozinho é muito ruim. Porque Deus viu que não é bom. E sabe, quando biblicamente falando, isso não é apenas no casamento, mas também nos relacionamentos com os amigos. Amigos não são opcionais, mas são necessários. Olha o que Eclesiastes 4 fala. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então a Bíblia está nos ensinando que a gente precisa ter alguém junto com a gente. Que a gente vai vencer quando a gente vai se manter aquecido. Então, é da vontade de Deus que o marido ame a sua esposa, que a esposa ama o seu marido, que juntos viajem nessa viagem do casamento. Mas agora, essa viagem do casamento que nós estamos falando, começa, querido, com a escolha do companheiro de viagem. E a escolha é muito importante. A escolha de quem eu vou chamar para entrar no carro comigo, para essa viagem, precisa ser muito importante. E aqui entra uma dica para quem ainda não encontrou seu companheiro ou sua companheira. Quem não encontrou seu companheiro ou sua companheira, levanta a mão aí. É uma dica para você.
mas também serve para... Levanta a mão mais alto para ver que você é solteiro. E aqui é uma dica também para quem já encontrou o companheiro de viagem para essa jornada. O primeiro ponto que eu quero destacar para nós tem que ser uma escolha com base no amor. Quando você escolher, tem que ser com base no amor. Ou se você escolheu, tem que ser com base no amor. Paulo, em 1 Coríntios 13:4, vai falar sobre o amor. E ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe o que Paulo está ensinando para nós aqui? Que o amor é uma decisão e não um sentimento. Aqui muita gente erra no momento da escolha. Aqui muitas pessoas acham que estão amando, mas não é amor. É uma explosão de emoção. É uma explosão de paixão. Porque o amor ao qual aprendemos aqui, ele decide ter paciência, decide ser bondoso, decide a não invejar, a não se vangloriar, a não se orgulhar, a não maltratar, a não procurar seus interesses, a não se irar facilmente, a não guardar rancor, porque no amor eu decido o sofrer, o crer, o esperar e o suportar. Então, quando nós levamos e achamos que o amor é apenas um sentimento, a gente se engana. A gente se engana porque amar é uma decisão todos os dias. Presta atenção como o amor é decisão. Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. O que é o amor? É um Deus que decidiu entregar o seu filho. É um Deus que decidiu matar o seu único filho por causa de nós. Ou você acha que Deus acordou um dia bonzinho e disse: agora eu vou botar Jesus na cruz para salvar? Porque amor é uma decisão e não um sentimento. Deus decidiu. Desde o Éden, nós ferimos a Deus, nós pisamos na bola, nós pecamos e continuamos pecando, mas Ele decidiu nos amar, não com sentimentos, mas por decisão. E assim, muitas pessoas, queridos, já casaram muitas vezes, muitas já estão no seu terceiro, no seu quarto casamento, mas sabe por quê? Porque casaram achando que o que sustenta um casamento é o friozinho na barriga, é aquela paixão, é aquilo que sustenta, é aquela explosão emocional que quando namorados têm, não é verdade? Mas o que mantém um casamento é o amor. É o tudo sofre, é o tudo crê, é o tudo suporta. É esses momentos de agora eu preciso tomar uma decisão aqui. Isso é o que sustenta um casamento. É o amor. E aí quando a gente começa a entender, quando a gente começa a escolher pelo amor, a gente não é levado pelas emoções e a gente quebra a cara. Quem já quebrou a cara aqui? Não precisa levantar a mão por causa da paixão. Acredito que todos nós, um dia, principalmente quando a gente é adolescente. Então, para uma viagem, querido, conjugal, feliz e amorosa, o casal, troca lá por gentileza, o casal não deve firmar o seu relacionamento naquilo que é temporário, que é a atração física. A atração física é temporário. Desde quando nós nascemos, nós já iniciamos um processo de envelhecimento. Então, quando você está muito emocionado porque encontrou seu Brad Pitt, o Brad Pitt vai se envelhecer.
Então, quando se baseia, fica emocionado porque a pessoa é linda, a beleza vai passar. E isso não sustenta um casamento. O sexo, eu vou casar porque eu vou saciar o meu desejo sexual todo santo dia. Cadê os homens? Quem pensou que era todo santo dia? Só quem riu? O casamento é uma bênção. O sexo é uma bênção dentro do casamento. E precisa existir todos os dias. Amém, irmão? Amém, irmã? Então, o casamento é uma bênção, mas não é o casamento que sustenta, não é o sexo que sustenta o casamento, querido. Não é. Não entre no casamento pensando, porque eu sei como fazer. E também, se você achar que, pensa comigo, e a hora que estragar o carro na metade do caminho? Vai ser o sexo que vai arrumar o carro? A hora que acontecer alguma coisa, furou um pneu nessa viagem, vai ser o sexo que vai consertar o pneu? Então, às vezes a gente ou quando um cônjuge fica doente, ele vai ser curado pelo teu sexo? Nem vai querer saber de sexo. Então a gente não pode querer entrar num relacionamento achando que é só vida sexual. E também não pode entrar num relacionamento pela vida financeira do cônjuge. Hoje a gente vê muitos ricos se separando. Muitos ricos se separando porque achou que o alicerce, a base, é a vida financeira. Mas lembra dos votos? Quem fez os votos no casamento vai lembrar: na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Então não é vida financeira boa que sustenta um casamento. Quantas pessoas estão caindo nisso? É por isso que é o amor, querido, a decisão de amar, com ruga ou sem ruga, com sexo ou sem sexo, com dinheiro ou sem, eu preciso continuar amando. Sabe, eu não estou pregando aqui para a gente ser relaxado, amém? Relaxado com a aparência, relaxado na vida sexual, de não ter uma boa mordomia nas finanças. Até que se você ama realmente, você cuida de todas essas áreas dentro do casamento. Vai ter uma vida sexual saudável, vai se cuidar para a sua esposa, a esposa vai se cuidar para o seu marido. Porque esse mesmo rapaz que conversei nessa semana, ele falou isso para mim. Agora eu quero entrar na academia, me separei da minha esposa. Pô, meu querido, por que não começou na academia antes? Para ela. Está entendendo? Olha a mentalidade. Eu fui no dentista mês passado, o Dr. Rainer falou a mesma coisa para mim. Que um cara apareceu lá, falou, preciso dar uns tratos nos meus dentes. Porque agora eu estou solteirão. Olha que mentalidade pobre, inútil, mesquinha. Então, querido, você que está ouvindo, vá no dentista. Para não matar a sua esposa de bafo. Para não matar. Porque tem homem que às vezes não se cuida, cara. Tem meio metro de pelo saindo pelo nariz. Mulheres, quando vocês se arrumar, se arrume para os maridos. Não para a irmã da igreja ver como você se vestiu. Porque muitas mulheres se vestem para que as outras vão ver e não vão julgar o que eu estou vestida. E aí não se arruma para o marido, se arruma para as outras ver. Então, percebam, tomem cuidado nisso, porque quando eu vou escolher um relacionamento, não pode ser em algo temporário. Então nós entendemos aqui que a nossa escolha, primeiro, precisa ser com base no amor. Amém? Segundo, uma escolha voluntária, querido. Quem viajará comigo? Quem vou escolher para viajar nessa viagem, que é o casamento? Quem vai ser? Sabe, uma coisa que a gente precisa entender, que Deus nos dá o livre arbítrio.
Ou seja, você tem o poder de escolher. Deus te deu o poder de escolher. Abraão, certo dia, pede para o servo dele ir até a sua parentela para arrumar uma esposa para o seu filho Isaque. Este servo vai até a parentela de Abraão para procurar uma esposa para o filho de Abraão. E quando ele chega lá no poço, ele ora a Deus e pede um sinal. E ele diz: olha, Deus, a moça que chegar ali, e eu pedi água, e ela dá água para mim e para os meus camelos, é essa que o Senhor escolheu. O que acontece? O texto diz que chega Rebeca, e ele pede água, Rebeca dá água para ele, e dá água para os camelos. E aí ele entendeu, opa, é essa daí. Mas tudo iniciou com a oração. Aí eu te pergunto, a oração desse servo de Abraão foi respondida? O sinal que ele pediu se cumpriu? Era a vontade de Deus que Rebeca fosse esposa de Isaque? Mas quer ver a questão do poder de escolha? Em Gênesis 24, 58, olha aqui que fizeram a pergunta para Rebeca. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Olha o poder de escolha. Não era Deus no negócio, mas Deus avançou, deu um passo sem ela escolher. Então, quando eu digo que nós temos poder para escolher quem vai viajar conosco, você tem poder para escolher. Ela precisava decidir viver essa viagem conjugal com ele. Para quem já é casado, quem é casado, levanta sua mão aí bem alto. Olha só, uma galera. Você que escolheu casar com essa pessoa que está do seu lado. Honre essa decisão, honre com amor. Você escolheu. Está na hora de tomar um remédio, será? Nós é que tomamos, querido, a decisão de casar. Sabe, porque ninguém colocou uma arma na tua cabeça e te obrigou, vai casar. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi nem o diabo que colocou essa pessoa na tua vida. Foi você que escolheu. Você que teve o poder de dizer assim, eu quero. A Andressa teve o poder de me escolher. E eu tive o poder de escolher ela. Então é nós que escolhemos, então não reclame, porque você que escolheu. E você que é solteira ou solteiro, você tem um grande poder em suas mãos de escolher, porque isso vai determinar o seu destino também. Essa viagem é até que a morte nos separe. Então é um grande poder de escolha, que depois não dá de voltar mais atrás. Então Deus é tão misericordioso e maravilhoso, que Ele fica ali, que Ele fica neutro, que Ele dá essa liberdade para nós. Se fosse assim, não, Cris, tu vai casar com a Hannah, se Deus falasse, tu vai casar com a Hannah vai casar com o Cris. Não é uma coisa robótica? Agora eu vou ter que ver com essa mulher, porque foi Deus que mandou. Por isso que Deus dá a liberdade da escolha, então não erre. Você tem que escolher certo, com cuidado. Então Deus te deu o direito de escolha. E sabe, quando você procurar um companheiro de viagem, preste atenção, Abraão mandou que fosse na sua parentela. Você que está solteiro, não procure pessoas que não têm o mesmo princípio que você. Procure uma pessoa da parentela de Abraão, o pai da fé. Não queira procurar alguém que não tem princípios cristãos, você vai quebrar a cara. Porque isso é julgo desigual. É mais difícil você puxar a pessoa de cima para baixo do que ela que está embaixo te puxar de cima. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Abraão disse, vai na minha parentela, porque eles têm os mesmos princípios.
Eles caminham na mesma direção. Talvez você está aqui nessa noite e já é casado, mas você casou com alguém que não é da mesma parentela. Você escolheu. Ore, 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 ore e ore. E sabe o que pode fazer depois? Continua orando, porque você escolheu. E não adianta reclamar. Então, você que está solteiro, peça uma direção. Peça para que o Senhor te direcione. Peça para que o Senhor dê um sinal, assim como foi com esse servo de Abraão. E vá e ande com pessoas que é da mesma parentela, que tem o mesmo princípio. Não vai errar. Vai dar certo. Porque Deus está no negócio daí. Então, cuidado, querido. Não use do poder de escolha que você tem para chamar nessa viagem quem não deseja ir para o mesmo destino com você. Não. Cuidado. Não use do poder da escolha para chamar para dentro do seu carro para uma pessoa que não quer ir nessa mesma viagem. Então entendemos aqui que a nossa escolha, primeiro, precisa ser com base no amor, entendendo que a escolha é voluntária, você tem o poder de escolher, e terceiro, você precisa ter uma escolha consciente. Por que ter uma escolha consciente? Porque a pessoa com quem casamos não é aquela ao qual iremos viver. A pessoa com quem casamos não é aquela ao qual iremos viver. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer que, quando eu casei com a Dessa, no início do nosso casamento, já faz 7 anos que estamos casados, ela não é mais a mesma pessoa que quando nós iniciamos o nosso casamento. Então você precisa entrar nessa consciência e entender que a pessoa que você iniciou o casamento, ela vai ter mudanças, ela vai mudar. Você precisa ter essa consciência dentro do casamento. Um casamento cristão, ele está sempre no processo da santificação. Porque eu, Eduardo, no começo do casamento, era um tipo de marido. Eu, Eduardo, agora, no processo de santificação, após 7 anos, sou outro tipo de marido. A Andressa, a mesma coisa, ela iniciou de uma forma, mas agora ela está outra mulher, outra esposa. Então, entre com a consciência de entender que a pessoa que você está casando, a pessoa que você escolheu para essa viagem, ela vem com culturas diferentes, vem com hábitos diferentes, vem com desejos diferentes. E aqui muita gente cai, porque coloca um trouxa dentro de uma casa, cada um com hábitos diferentes, cada um com desejos diferentes, e aí não se encaixa direito. Começam os atritos, começam os problemas. Então nós precisamos entrar com a consciência. Opa, vai mudar. Vai acontecer uma mudança aqui ainda. Então, é tão interessante que a viagem do casamento vai nos colocando nas provações para nos acertar. As provações da viagem vai acontecer uma hora, o motor do carro vai pifar. Uma hora vai ser o pneu que vai estourar, uma hora é o ar-condicionado que vai parar de funcionar, mas é nessas provações que o casal é levado a passar juntos, que é onde o amor vai manifestar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então entre no casamento, ou você que já está num casamento, entendendo que nessa viagem vai acontecer coisas, para que ressalte agora as evidências do amor desse casamento. Entre com essa consciência, porque o processo precisa acontecer, até um começar a se amoldar no outro, até um começar a entender o outro, porque se não acontecer isso, sabe o que vai acontecer? Vai abortar a viagem, vai se acabar, e acabou a viagem tão esperada. E é por isso que muitos casamentos não duram por muito tempo.
porque não entram com a consciência que pode mudar, que pode acontecer algo. E é tão legal, porque conforme, né, o tempo vai passando, a viagem vai acontecendo, o casal não parece que começa a se tornar tão parecido, começam a falar a mesma linguagem dentro de casa, começam a gostar do mesmo, né, tem o mesmo gosto. É muito legal, porque conforme essa viagem vai acontecendo, um vai se encaixando no outro, as coisas vão mudando, as provações vão vindo para nos aprovar, mas é tão legal quando o casal permanece e passa pela aprovação, e se tornam maduros e entendem um ao outro e continuam caminhando pela mesma direção dessa viagem. Então entenda, quem não casou ainda, teu companheiro de viagem que você escolheu vai mudar e você vai mudar também, porque isso é necessário. E você que casou e não aceita mudar, você que casou e não aceita mudar, tome muito cuidado, porque é provável que a sua viagem está chegando ao fim. Porque dentro do casamento é necessário mudanças. Porque se tu bater no peito e dizer assim, não, eu nasci assim e vou continuar assim, lascou a tua viagem. Vai parar, vai acabar ali. Então, entenda que para amar precisa existir mudanças. Então, entre com essa consciência. Então, entendemos aqui que a nossa escolha, primeiro, precisa ser com base no amor. Entendemos que ela é voluntária, nós temos o poder da escolha. E você precisa ter uma escolha com a consciência que precisa de mudanças. E quarto, você precisa ser uma decisão pública. Isso aqui é muito relevante. Porque nós precisamos entender que tudo aquilo que é público tem um peso de responsabilidade. Tudo que é público tem um peso de responsabilidade. Repete após mim isso. Tudo que é público tem um peso de responsabilidade. Deus é um Deus de aliança, amém? Preste bem atenção nisso, senão você não vai entender nada. Deus é um Deus de pacto de aliança, amém? Então, toda aliança com Deus é feita assim. É um ato interno com um ato externo. Sempre foi assim. Quando Deus falou para Abraão que faria ele pai de multidões, a Bíblia diz que Abraão creu, ato interno, certo? Estão comigo? Essa aliança foi dessa forma. Abraão creu, ato interno. E qual foi o ato externo de Abraão? A circuncisão, onde precisava circuncisar todos os homens. Então Deus creu e o ato externo foi a circuncisão. Essa é uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus vai na cruz, morre por nós, para ter uma aliança com nós. Qual é o ato interno e o ato externo desse pacto de aliança? O ato interno é eu dizer eu creio, e o ato externo é o batismo. Então nós não precisamos circuncidar. O ato externo desse pacto de aliança que temos com Jesus é o batismo. E o ato do casamento, como funciona? Eu amo a Andressa no meu coração, essa é a aliança, o pacto da aliança. Eu amo a Andressa no meu coração, e qual que é a aliança externa? O momento do matrimônio. Diante de um pastor, diante de testemunhas e diante de Deus. Então, quando eu assumo esses tipos de aliança, eu estou dizendo para Abraão publicamente no ato da circuncisão, não estava declarando que tinha só um único Deus, o Deus de Israel. Quando nós vamos para o ato externo do batismo, nós não estamos dizendo publicamente, ei, agora eu sou nova criatura e estou caminhando com Jesus. E quando eu estou no casamento, dizendo os meus votos com a minha esposa, eu não estou falando, ei, agora eu pertenço a uma mulher. Porque ato público
carrega responsabilidade. Então, para mim dizer que eu sou um cara casado, eu preciso ter o ato público e dizer eu sou casado com a Andressa. Isso é uma aliança e um pacto com Deus e com os homens, perante a lei dos homens e a de Deus. Então, querido, a decisão pública, ela carrega uma responsabilidade. Então, por isso que a gente vai sempre pregar que ajuntamento não é casamento. Quando as pessoas se decidem, vem morar comigo e a gente casa, e só fica num ajuntamento, não houve um ato público. Isso não é casamento. Então, ajuntamento não é casamento. Não tem peso de responsabilidade, porque fica fácil. Se não der certo, ó, vai para o teu canto, eu vou para o meu. Agora, quando eu assino termos judiciários, que é na lei dos homens, e a gente tem que obedecer às leis dos homens, quando eu estou diante de um sacerdote, diante de Deus, e de pessoas onde eu estou declarando a minha aliança com a minha esposa, essa é a verdadeira aliança de um casamento para Deus e para a lei dos homens. Então, para o casamento que Deus deseja, há 3 bênçãos. A bênção dos pais, que estão liberando o filho, a bênção do sacerdote, que está exercendo ali o casamento, e a bênção judicial, que é o momento do cartório, o momento de registrar, e judicialmente os dois estão se unindo. Isso é o casamento. Então, para a gente finalizar, nós entendemos até aqui que a nossa escolha, primeiro, precisa ser com base no amor. Entendemos que a escolha é voluntária. Você tem o poder de escolha. Você precisa ter uma escolha com a consciência que as pessoas vão mudar e que ela precisa ser pública para ser um casamento. E quinto, é uma decisão para toda a vida. É uma decisão para toda a vida. Sabe por quê? Essa viagem é até que a morte nos separe. Então ela é uma decisão para toda a vida. Entrar, querido, ou viver num casamento, com essa decisão, com esse pensamento, entendendo que até a morte nos separe, muda tudo o contexto. Porque se você pensa em casar, em já se separar, você já nem vai atrás de papelada, já nem vai atrás de festa, já nem vai atrás de sacerdote. Então, há uma mentalidade que hoje nós precisamos. O Juan estava aqui ontem falando para nós que ele viu um podcast dizendo que daqui a pouco a gente vai começar a enfrentar dentro da igreja casais que vão chegar na igreja com 2, 3, estão passando pelo 4º casamento. Mas a gente não pode aceitar isso e instruir quem não casou ainda a casar com o entendimento que até a morte nos separe. Porque é isso. Você resolveu casar com essa pessoa, é até a morte o separe. Você decidiu colocar essa pessoa no carro para viajar com você nessa viagem do casamento, é até a morte nos separe. Agora, se não deseja fazer isso, não entre nisso, porque é isso que Deus deseja. Então, eu não posso escolher a pessoa, querido, com aquele friozinho na barriga, com aquelas emoções afloradas, com os desejos, sabe? Eu não posso, porque isso é muito sério. Eu preciso entrar com a consciência que casamento e essa viagem é até a morte nos separe. Quer ver só? Eu vou mostrar um texto para nós, do que Deus fala sobre isso. Malaquias capítulo 2. Diz assim, eu vou ler o versículo 13 que não está ali, mas só ouçam. Na outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Agora está ali. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Presta atenção. Pois você cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial.
Não cumpriu? Tá, boa, boa, eu li errado. Pois você não cumpriu a sua promessa, Deus estava, advertindo eles, perdão. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Versículo 16: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Olha, preste atenção, você que está ouvindo isso, você já está conhecendo uma verdade. A partir de hoje, você está entendendo que se ao entrar num casamento, você já viu um atributo de Deus, que Deus odeia o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. O que Deus está repreendendo esse povo? Está de saco cheio com esse povo, infiel no matrimônio, que se essa não serve para mim, a outra serve, e se esse não serve para mim, o outro serve, e Deus está falando, olha, há biblicamente aqui escancarado ao nosso coração um atributo de Deus, dizendo, eu odeio o divórcio. Então, se tem uma coisa que você já aprendeu nessa noite, é onde Deus está falando, eu odeio o divórcio. Por isso que escolha com consciente, por isso que ore antes, por isso que tome a decisão correta, porque Deus odeia o divórcio. O matrimônio que foi consumado por Deus como uma aliança, como ele e com seu cônjuge, é um acordo sagrado com Deus, gente. Porque pensa comigo aqui, imagina você sendo pai, você faz o casamento do seu filho, une todo mundo, abençoa ali e acontece um divórcio. Imagina como um coração daquele pai ia ficar. A sua futura geração sendo interrompida por causa de uma separação. Agora imagina Deus como um pai que abençoou, que fez aliança sobre esse matrimônio. É por isso que Deus odeia o divórcio. Porque diante das pessoas, diante do sacerdote, diante de uma declaração de votos, Deus está ali, dizendo amém, assim seja. E Ele odeia quando há uma separação. Então você que está ouvindo, que não casou ainda, tome cuidado, porque até a morte nos separe. Você que já casou e está passando uma dificuldade dentro do casamento, Deus odeia o divórcio. O Deus de pacto odeia o divórcio. Então você não pode, querido, errar na sua escolha. Você não pode errar naquela pessoa que você vai chamar para dentro do seu carro para viver essa viagem junto. Sabe, você precisa orar para que Deus coloque na sua vida, confirmar realmente se é essa pessoa que você está começando a se relacionar. E você que já se relacionou, que já está nesse matrimônio, continua mudando, continue se aperfeiçoando. Jesus nos ensina sobre a questão das escolhas. Olha o que Lucas 6,12 ele faz. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. Jesus, para escolher 12, orou a noite toda. Agora tu imagina você não orar pela pessoa que você vai viver a sua vida. Agora imagina se você não colocar diante do Senhor a pessoa que vai viajar com você, se você não consultar a Deus, o que vai ser? E é por isso que a gente vê tantos casamentos frustrados, porque não começou em base de oração, não começou pela direção de Deus.
E eu vou te falar, por mais que Jesus orou, e um ainda traiu, né, que foi Judas. Pense comigo, né? Jesus orou para escolher 12, ainda teve uma bênção que abandonou Jesus. Mas eu vou te falar, Jesus ele não errou, porque Judas teve até o seu papel no propósito, na escolha, na missão de Jesus. Por isso que quando nós colocamos o nosso casamento, o nosso futuro, essa viagem nas mãos de Deus, querido, Ele sabe o que é melhor para nós. Olha só, Jesus falando sobre a questão do matrimônio, Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando um casamento é constituído por oração, ninguém separa. Aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Mas quem sabe você casou, querido, e a sua viagem está muito difícil. O motor ali está batendo a biela, fumaceira, e está tudo virado. Deixa eu te falar, existe alguém que é especialista em transformar em água em vinho, em casamentos. Tem alguém que é especialista em transformar tristezas em alegria dentro do casamento. E esse cara é Jesus. Existe Ele, que quer entrar dentro desse casamento, onde o motor já está fundindo, aonde já não se encontra alegria, Ele só está batendo na porta e está dizendo: ei, posso entrar e cear com vocês? Posso entrar e restaurar isso? Que eu sei que começou errado, mas eu quero restaurar. Porque Jesus não ama o divórcio, Jesus quer entrar para restaurar e melhorar. Porque Ele é especialista nisso. Agora a escolha, querido, nós precisamos dar essa abertura para Ele. Nós precisamos agora consagrar o nosso casamento, a nossa vida conjugal, consertar algumas coisas que precisam ser consertadas. Quem sabe você está só no ajuntamento, que nem eu falei. Isso não é casamento perante Deus. Conserte isso, deixa Jesus entrar e transformar essa água em vinho. Deixa Jesus operar. Mas Ele não vai invadir, porque Ele te deu a liberdade de escolher. O diabo invade para destruir. Jesus é gentil, Ele bate a porta para entrar. E aí, qual é a tua escolha? Porque Ele está batendo para que tu tenha uma escolha. Então quem sabe nessa noite, eu quero te convidar a se colocar de pé. Você está pensando em desistir do seu casamento. Quem sabe está um acidente. Sabe, eu creio que Jesus Ele quer livrar aqui, casais de acidentes. Aonde levará esse carro a uma perca total? Porque eu acredito que muitos de nós aqui já passamos por muitos acidentes, amém? Mas graças a Deus Ele estava dentro do carro e nos socorreu. Mas, queridos, Ele quer nos livrar das percas totais. Ele quer nos levar a completar essa viagem completa, até que a morte nos separe. Eu quero convidar minha esposa para subir aqui, Andressa. Você que está do lado da sua esposa, pegue na mão dela neste momento. Nós queremos liberar uma bênção agora sobre o seu casamento, E talvez você que ainda não casou, que ainda precisa, está procurando, está indo na parentela de Abraão procurar o seu cônjuge, essa pessoa que vai viver contigo até a morte nos separe. Não erre. Nós temos um amigo que se chama Espírito Santo, que é aquele servo. Aquele servo era o Espírito Santo, procurando a noiva para o noivo. E nessa noite eu creio que o Senhor quer trazer aqui uma renovação a casamentos aqui, que até tem desejo de viajar junto, mas deixou alguma legalidade entrar, deixou algumas coisas afetar,
o vidro do para-brisa também é embaçado, não se conversam mais dentro do carro, não falam mais as suas dores um ao outro, não fala mais dos problemas que está passando dentro do seu coração. E nessa noite, Jesus quer entrar e transformar essa água em vinho, trazer uma nova alegria para esse casamento. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós entendemos que casamento é um projeto do Senhor. Nós entendemos que um casal em cima da rocha, um casal que convidou Jesus para adentrar no relacionamento, não será abalado. Por mais que em uma viagem vai passar momentos de tribulações, por mais que em uma viagem vai passar por lugares lindos, mas vai passar por lugares depravados também, lugares emburacados. Mas o que determina nós passarmos nesses lugares é quem está junto conosco dentro do carro. E aqui há casais, Senhor, que nessa noite está dizendo: Jesus, entre no meu casamento. Acabou o vinho, Jesus. Você, homem que é sacerdote, pegue na mão da sua esposa. E você, homem que é sacerdote, peça neste momento, ore com a sua esposa e peça para que Jesus faça um milagre, para que Jesus derrame um vinho novo, para que Ele traga um renovo para dentro desse casamento. Para onde havia tristeza, insuficiência, falta, vem abundância e uma alegria muito melhor, um vinho muito melhor daquele do primeiro. Espírito de Deus, eu oro para que haja renovo agora sobre os casamentos. Toda a legalidade que foi dada seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Todo divórcio, todo pensamento de divórcio agora seja quebrado em nome de Jesus. Todo desejo pelo adultério agora seja quebrado pelo nome de Jesus Cristo. Toda discussão, a raiva, a ira, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Eu oro que os olhos do marido se abram e entenda a sua esposa, que os olhos da esposa se abram e entenda o seu esposo. Que cada um possa enxergar assim como Cristo enxerga a sua igreja. Que cada homem possa se entregar assim como Cristo se entregou pela igreja. Que cada mulher aqui possa se submeter e estar sobre a mesma missão, no mesmo propósito com o seu marido, e juntos co-herdeiros com Cristo Jesus. A nossa oração é que nessa noite se levante aqui casais fortes, para que tornamos Luiz Alves forte, para que o nosso estado seja forte, e para que a nossa nação seja abençoada. Mas eu oro, Pai, que inicia assim na nossa casa, que inicia nos nossos lares. Pai, aqui há pessoas que são solteiras ainda, solteiros ainda. Não permitas que venha cair, Senhor, em um jugo desigual, que venham ser enganados, mas que esse poder de escolha ao qual o Senhor deu para eles, eles possam com sabedoria e destinados e direcionados com o Espírito Santo a escolher aquele ao qual é da tua vontade, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra. A minha oração é que no decorrer das semanas, as coisas começam a ser transformadas dentro dos lares, aonde o coração se converta ao marido com a sua esposa ao seu marido. Que não haja, Senhor, nada oculto, que não haja nada, Senhor, escondido, mas que haja, Pai, uma transparência um com o outro, e uma liberdade de expressão um com o outro,
para que juntos continue essa viagem que o Senhor preparou para cada um, no nome de Jesus. Amém.